análise do texto chamado Anfitrite, da Francisca Júlia, que foi uma autora brasileira muito, muito famosa na época, e que foi engolida pela história, infelizmente, como aconteceu com várias mulheres que escreveram, que pintaram, etc. Basicamente, na análise daquele poema da Francisca Júlia, a gente já viu assim, metade do parnasianismo. Só que eu vou ver agora as características com vocês de forma sistematizada, né? Para todo mundo conseguir memorizar direitinho. Deixa eu pegar aqui. Vou exibir a minha tela para vocês. Estou aqui no lugar errado. Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Acho que não, né? Porque está dizendo aqui que está desabilitado. Espera só um minutinho para eu pedir aqui para o suporte. Vamos ver aqui. Certo. Me preocupa um pouco porque está tudo no slide. Não que não dê para dar aula para vocês, normalmente daria para dar aula, eu vou parnasianismo tranquilamente. Só que eu acho que fica complicado, né? Para vocês assimilarem, já que a gente não tem um quadro, já que a gente não está pessoalmente, para vocês irem conseguindo entender e conseguindo fazer as conexões do assunto sem visualizar. Deixa eu ver a resposta do suporte. 2 minutinhos, tá, gente? Primeira utilização aqui do suporte novo da plataforma nova. Você já está usando o Descomplica? Eu andei vendo esses dias e tem muita coisa legal e tem umas questões de revisão muito boas. Tem umas questões que tem muita gente que acha fácil ou que não foi com nenhum aluno do curso, mas eu lembro que eu tive umas problemáticas com essas questões de Descomplica em outro momento, porque alguns alunos achavam as questões de revisão bem fáceis do final das aulas gravadas, né, deles. Mas a grande questão é que para ser revisão não precisa ser difícil, para ser revisão precisa ser algo que faça vocês lembrarem do conteúdo. Então, às vezes, questões mais simples são mais eficazes, porque vão fazer exatamente vocês terem esse jogo de memorização mais rápido. Então, não é somente questão modelo Enem, claro, questão modelo Enem é super importante para a gente se adaptar ao estilo de questão que foi encontrar lá na prova. Mas questões simples, que vão pedir conceitos diretos, como, por exemplo, se viesse uma questão assim, qual é o tipo de metro usado pelos versos parnasianos, por exemplo. E aí tivesse redondilho maior, redondilho menor, alexandrino versus heróicos. Então, essa era uma questão super simples, mas que você fazer depois da aula, fazer depois de uma revisão, ia ajudar nessa memorização, porque é chato lembrar o nome de metrificação. Eu sei disso, eu sei que é bem chatinho lembrar do nome de metrificação. E aí, a gente viu na semana passada, pode ser que alguém tenha esquecido, e os versos que a gente tem no parnasianismo, o metro deles são 12 sílabas poéticas, que a gente chama de alexandrinos. Eu até falei para vocês na semana passada, eu acredito que falei, que eu tive uma dificuldade quando comecei a estudar, eu acho que ensino médio ainda, de lembrar o nome da metrificação, porque a gente tem vários, né? Vai ter os redondilhos, vai ter os heróicos, vai ter os alexandrinos. E aí eu fazia o seguinte esquema de memorização. Os alexandrinos, que são as 12 sílabas, né, como eu acabei de dizer, são os versos mais clássicos que a gente tem. Então, se são os mais clássicos, então eles vêm da Grécia. E quem funda ali o pensamento grego é Alexandre o Grande. Então, eu fazia essa conexão. Deixa eu ver aqui se já voltou ao normal. Só um minuto de novo, gente.
Pronto, gente. Agora a gente consegue fazer o compartilhamento aqui. Fico mais tranquilo. Aqui. Estão vendo? Vocês conseguem ver? Tá. Mas aqui o programa está dizendo que eu tô mandando. Pronto, já. Laís, Nicole, Laura disseram que estão vendo. Vamos começar a nossa brincadeira aqui. Só para a gente dar uma relembrada, deixa eu jogar isso aqui para cima. Para a gente dar uma relembrada, vimos essa imagem, a gente fez essa leitura de imagem, lembrando que o Enem também gosta muito de usar esse tipo de questão, que adeque texto à imagem. Além de texto com texto, que adeque texto à imagem. Isso são duas competências, matrizes de competências da prova de linguagens. Eu não sei se vocês já viram essas competências, competências e habilidades, né? Eu acho que a competência de linguagens, eu acho que é a competência 14 a 15, se eu não me engano, se não me foge a cabeça agora. Mas a gente vai ter duas competências que vão ser relacionadas às artes e uma especificamente à literatura, à arte literária. Então a gente tem, me fugiu agora, eu sei que é 14 e 15, mas eu não sei, não lembro o número da matriz da competência. Mas eu lembro que é 14 e 15. Então, como eu estava dizendo, o Enem curte muito colocar essas questões que vão mostrar a imagem e que vão querer que vocês façam uma inter-relação entre o texto e, e as artes plásticas, ou a fotografia, ou o contexto, mas algo visual. Então, a gente vê aqui que tem uma ligação direta com o parnasianismo, porque o nome da pintura, como tem aqui em cima, é Parnaso, e foi do período renascentista, que é exatamente onde o parnasianismo vai buscar se influenciar, nesse período renascentista. Aí aqui a gente vai ter o deus Apolo, que é o deus das artes, que tem uma ligação muito forte, muito direta com esse parnasianismo. E a gente vai ter aqui embaixo as musas, a gente tem o Pégasus, a gente tem Hermes, a gente tem o Cupido, a gente tem vários elementos mitológicos aqui, porque o parnasianismo vai buscar influências nesse momento. Por quê? Porque o parnasianismo quer brigar com o romantismo. Então, se o romantismo é o ápice, é a apoteose do sentimento, o parnasianismo quer tirar o sentimento de dentro da poesia, quer tirar o sentimento de dentro do texto poético. Aí, continuando aqui, cadê? Na semana passada, a gente fez essa análise e a gente fez um comparativo entre a poesia romântica, que eu tinha selecionado para vocês do Álvares de Azevedo, Se Eu Morresse Amanhã, que é ultra-romântico, segunda geração, para quem não estiver lembrado, com a Anfitrite da Francisca Júlia, Anfitrite que é a esposa de Netuno, ok? Então a gente viu na análise desse poema que a gente vai ter um soneto, só para relembrar as características também, caso alguém não tenha estado na aula passada. Soneto, para quem não lembra, é a forma mais clássica de poesia que a gente tem. Então, desde a Grécia, os gregos, na antiguidade, já produziam sonetos. Aí a gente vai ter quatro versos, três, três. Sempre assim. E aí a gente vai ter um determinado esquema de vírgulas, perdão, um determinado esquema de rimas. Então a gente vai ter, para quem não lembra como fazer a observação do esquema de rimas, o fano a gente vem letra A ceia não rima com fano, letra B, a areia que rima com passeia, B, o fano que rima com oceano, A. Então aqui, oceano, insano, ufano, A, arqueia e anseia, B, B aqui também, pano insano, A, mágoa não rima com ninguém, então C, bruma não rima com ninguém, D, água com mágoa, C, redondas não rima com ninguém, E, espuma com bruma, D, redondas com ondas, E.
Então, a gente vai ter rimas que são interpoladas, ó. Desculpa, gente. Não, isso aqui tá certo. A gente tem a formação de polos. Outra coisa que a gente viu sobre o parnasianismo, vou pegar meu marca-texto aqui, é a questão do vocabulário, que é o que a gente chama de vocabulário preciosista. Então, ele faz questão de deixar a poesia mais complicada. O parnasianismo faz questão de deixar o vocabulário mais complicado, para poder afastar o quê? Afastar dessa linguagem acessível e popular do romantismo, ok? Caminhando, deixa eu voltar para o meu apontador. O parnasianismo vai se dar é o nome que vai se dar à produção poética mais importante do fim do século XIX. Cuidado para não pensar, o cuidado para não terminar achando que é do século XIX inteiro, porque a poesia mais importante que a gente tem no século XIX, como um todo, é a poesia romântica. Então, é lembrar que é no final do século XIX, porque o romantismo aí já estava em decadência. Então, quando a poesia romântica entra em decadência, o parnasianismo sobe. O movimento parnasiano divulgava poemas que revelavam uma nova maneira de escrever, como a gente já viu na análise do poema, que é exatamente a oposição à subjetividade, oposição à emotividade e oposição à idealização. Ou seja, tudo aquilo. Cadê? Tudo aquilo que tem algum relacionamento com o que é romântico. Minha letra já é horrorosa no quadro. E aqui, assim, pelo amor de Deus. Eu descobri um dia, na verdade, eu redescobri, eu sabia que existia esse recurso aqui, mas na versão que eu tinha anterior do PowerPoint ele não aparecia para mim. Aí agora com essa versão nova ele voltou, tô tão feliz que eu posso arriscar o slide todinho. Então, se a gente tira a subjetividade, se a gente tira o eu, notavelmente, naturalmente, porque o subjetivo vem realmente de sujeito, tá? Então, se eu tiro a subjetividade do poema, eu tiro a emoção. Por quê? Porque a emoção, porque os sentimentos estão intimamente ligados com a subjetividade e também há uma quebra dessa idealização aqui, que são características básicas do romantismo, que é exatamente com o que o parnasianismo quer bater de frente. Ó, ele vai surgir na França, então a França, que na época é a capital cultural do mundo, e no ano de 1870, no Brasil, tem um slide mais lá na frente que vai falar sobre isso, mas eu vou me adiantar. Vai chegar mais ou menos em 1893. Que nove horroroso, minha gente, pela fé. Peraí. 1890. Esse tá horrível também, mas tu olha que é o anterior. Brasil. Então não demora tanto tempo assim, né, para chegar. Lembrando que o parnasianismo ele não é tão bem aceito assim em alguns outros países. Por exemplo, em Portugal, o parnasianismo tem algum tópico sobre isso? Eu acho que tem. Em Portugal, o parnasianismo é super pouco expressivo aqui, como eu coloquei. A gente não tem muita expressividade, por exemplo, do parnasianismo na Argentina. É engraçado a gente pensar em como as coisas acontecem ao longo da literatura, mesmo nos países que estão aqui perto da gente. E na Argentina, por exemplo, essa coisa da literatura nacional e da reflexão sobre os problemas nacionais acontece muito mais anteriormente, assim, ainda no século XIX. E aí eles praticamente não têm parnasianismo, tem um parnasianismo muito pouco expressivo, e o que seria o nosso modernismo, que é exatamente quando o Brasil vai, já nos anos 20, do século XX, se libertar dessa coisa, dessas amarras do parnasianas e da arte acadêmica,
é quando a Argentina tem algo parecido com o parnasianismo da gente, que é esse culto à forma que a gente ainda vai ver. Então, o parnasianismo vai se prolongar até por volta da Semana de Arte Moderna. Isso não significa que chegou 1922 e acabou o parnasianismo, não. Então, quando chega 22, que é o evento que inaugura exatamente a Semana de Arte Moderna, que é o evento que inaugura o modernismo, o parnasianismo começa a entrar em declínio, porque o parnasianismo é uma das grandes correntes artísticas e poéticas criticadas pelos modernistas. Então, tudo aquilo que representasse um passadismo era criticado pelos modernistas e o parnasianismo estava no topo disso aí. Como a gente já vem conversando, o parnasianismo traz uma oposição ao romantismo na poesia. Não pode esquecer que é na poesia. Apesar de eu ter trazido essa coisinha aqui, eu vou riscar de novo, porque eu estou muito feliz em ter achado minhas ferramentas de riscar no slide. O romantismo na poesia. Ok? Lembrem-se que parnasianismo no Brasil não tem prosa. Tá? Na França ainda existe prosa parnasiana. Aqui a gente não tem, aqui a gente só tem poesia. Então a prosa desse período vai ser representada pelo realismo e pelo naturalismo, que a gente viu antes, porque eles surgem em 81, então temporalmente o realismo e o naturalismo surgem antes, enquanto o parnasianismo vai surgir aqui em 1893, 12 anos depois. Outra coisa, só para a gente relembrar também que a gente já viu, no realismo, naturalismo, principalmente no naturalismo, o Brasil não produz poesia. Na França, a gente tem poesia naturalista. Então, isso daqui, esse esquema vale para o Brasil. Então, o parnasianismo se opondo ao romantismo na poesia é uma coisa, exclusivamente na poesia, é uma coisa da manifestação da escola literária no Brasil. Quando a gente vem para cá, oposição ao romantismo na prosa, exclusivamente na prosa do realismo e naturalismo, também é algo que acontece no Brasil. Não temos poesia naturalista nem poesia realista. Como eu vinha dizendo, o movimento também foi pouco expressivo em Portugal. Oh, vai ser. Gente, por hora, eu tô dando uma corrida assim gigantesca, porque a gente teve esse atraso por causa porque eu não estava conseguindo fazer a. Me perdi na palavra. Porque eu não estava conseguindo fazer a apresentação da tela. Mas no momento tá tudo bem, tá todo mundo entendendo tranquilo, ou tá muito rápido, alguém quer que eu repita alguma coisa, ou tá indo bem para todo mundo. Tá indo tranquilo. Se quiserem que eu repita alguma coisa, avisa, por favor, que eu repito. Já é. Então, beleza. Obrigada, gente, pela resposta. Se vocês precisarem de alguma repetição, de alguma volta, por favor, avisa. Porque quando acontece esse tipo de coisa, eu fico meio abestalhada. É coisa do déficit de atenção. Aí, o meu, pelo menos, eu fico meio assim, meio atrapalhada. Mas aí, qualquer coisa, sejam me avisando, por favor. Essa eu acho que vai ser uma aula mais monótona, porque é uma aula mais de falar das características, né? A aula da semana passada terminou sendo mais dinâmica, porque era análise de texto, e que é a melhor parte da literatura, né? Porque a literatura é basicamente texto. Então, a melhor parte da literatura, naturalmente, vai ser texto, vai ser a gente observar texto. Mas como as provas, como o Enem, e se alguém aqui também tiver a fim de fazer concurso militar, preza pelas características, né? Nos concursos militares, geralmente tem essa coisa pelas características. E no Enem vai querer que a gente faça a união do texto com o contexto, mas que você tem que saber também conceito. Mas vamos seguindo, eu acho que deve ter alguma coisa de texto mais pra frente. Às vezes trava no teclado que eu não consigo passar. Bom, alguém falou aqui comigo. Misericórdia, misericórdia, qual dos aspectos que eu falei, Eduardo? Misericórdia porque eu tava falando muito rápido? Ah, não, mas Eduardo mesmo tinha dito que eu tava tranquilo, então eu acho que não era por causa. Ah, sim, é.
Vamos pensar pelo lado bom, né? Vamos pensar que no parnasianismo as características pelo menos são fáceis. Daqui a pouquinho a gente está terminando. Eu acho que a aula que vem, se pá, a outra, a gente já está terminando. O que a gente vai demorar mais vendo o parnasianismo, porque na verdade o parnasianismo é uma escola pequena, tem características muito pontuais, e elas são muito pontuais porque, enfim, eu ia citar um poema do modernismo chamado Os Sapos, de Manuel Bandeira, em que ele está fazendo uma crítica diretamente aos parnasianos. E, como Manuel Bandeira diz, os parnasianos reduzem a forma a uma forma. Então, aquilo, para a poesia, a forma, a organização do texto é algo extremamente importante. Por que é importante? Porque muita coisa do ritmo, da sonoridade, da métrica, vão vir através da forma. É do tipo música. Desde o trovadorismo que a gente tem uma associação muito grande da música, sonoramente falando, com a canção, né? com o texto. Então a música precisa, para rolar essa sonoridade, para rolar um ritmo, para ela se encaixar dentro do ritmo da música, do instrumental, ela precisa da forma, o texto precisa da forma, que é o verso, que é a metrificação. Então, a poesia precisa disso. Na verdade, poesia e música são extremamente interligadas. Poesia e música são extremamente irmanadas desde a antiguidade. Por isso, e aí lembrando os gêneros literários, que o nome do gênero lírico, que é o gênero da poesia, é lírico, porque o gênero lírico é aquele que era escrito, que era composto na antiguidade para ser acompanhado da lira, que é um instrumento musical. Para quem assistiu Hércules, a lira é aquele instrumentozinho que é assim, ó. Parece uma harpa pequena. Ariane, calma, eu consegui. Eu acho que eu aceitei, Ariane. Ok. A Ariane tá aqui. Ah, tá. Achei que eu tinha apertado errado. Então, por isso que o nome do gênero lírico é gênero lírico, porque desde a antiguidade ele era para ser composto, né? Os textos eram para ser compostos para serem acompanhados da lira. E aí vocês devem lembrar lá de trovadorismo, que essa é uma característica forte, né? Do trovadorismo. Na verdade, isso é um dos grandes definidores do trovadorismo. É essa convergência entre a música, som falando, né, sonoramente falando, e a poesia e a canção falando da letra, né? Que a gente termina em português atual, em português brasileiro, a gente usa música para tudo. Seja música para o registro escrito, seja música para o registro apenas sonoro, seja para a união. Mas na realidade a música seria a parte instrumental e a parte escrita seria a canção. Então tem uma diferençazinha. A gente é que não vê pelo uso mesmo, pela evolução, pelo caminhar da linguagem, que a gente termina admitindo no português brasileiro música para tudo. Mas tem essa separação. E aí termina que quem é responsável por esse afastamento da sonoridade, ou seja, da música instrumental, com a poesia, é a poesia palaciana lá no humanismo. Então, estou aproveitando aqui a aula de parnasianismo para ir fazendo uma revisão daquilo que vocês já viram, né, lá no comecinho do ano. E aí a poesia palaciana quer afastar no humanismo a música da letra, porque a poesia palaciana era uma poesia escrita pela nobreza, era uma poesia aristocrática. E a forma da cantiga, no caso da canção, que é a música, com a poesia, é uma forma popular. Então, existiu essa tendência de separação. Bom, voltando para a questão da forma e da forma, que eu não estava, viajei, mas eu não estava esquecida do ponto que a gente estava, o que é um milagre, porque o déficit de atenção me faz esquecer, mas dessa vez eu não estava esquecida. O parnasiano, o grande problema dele é que ele reduz a forma, que é importante para a poesia, a uma forma. Então, termina que o parnasianismo é muito rapidinho da gente ver por causa disso. Porque ele cria uma forma, tipo uma forma de bolo, e ele vai querer encaixar toda e qualquer temática, ele vai querer encaixar
toda e qualquer questão ali dentro. Então, a gente sempre vai ter sonetos, sempre vão ser alexandrinos ou heróicos. O heróico é com 10 sílabas poéticas, que já é uma forma renascentista. Então, não por acaso, ele vai... Deixa eu botar aqui essas coisas. Então, não por acaso, ele vai trabalhar também com essas 10 sílabas, porque o Renascimento, ou seja, o classicismo, vai trabalhar com esses 10 também, mas geralmente 10 sílabas poéticas são usadas para poemas épicos. Então, a preferência vai ser por 12. Então, a gente sempre vai ter aquele esquema de rimas ou intercaladas ou interpoladas e um vocabulário preciosista. Tudo no parnasianismo vai terminar girando em torno dessas questões, o que torna, como eu estava dizendo, o parnasianismo muito fácil de entender. Ele pode até não ser a escola mais legal do universo, mas ele é bem fácil de entender porque ele é muito restritivo, exatamente porque ele não trabalha com a liberdade de criação. Então ele vai reduzindo, vai afunilando. O que termina demorando mais para a gente ver o parnasianismo é exatamente porque no final das características a gente vai ver por autor, vai analisar por autor, porque cada autor vai ter um estilo diferente e tal, mas o parnasianismo é muito objetivo, que é o que ele tenta fazer, né? Tirar a subjetividade do romantismo, e ele é bem objetivo de fato. Sim. Culto da forma, convergência de ideias antirromânticas, a gente já tinha visto. Objetividade no trato dos temas. Então, essa objetividade no trato dos temas é o que vai gerar a descrição. Deixar só o desk aqui, minha gente, porque minha letra já está horrorosa. Para escrever o resto, aí vai ser barra. E o culto da forma. A forma, como eu estava discutindo aqui com vocês, lembrem-se, é extremamente importante. O problema é que o parnasianismo faz da forma uma... Eu vou mexer aqui. Forma. Antigamente tinha acento, o forma. Ao escrever poesia, os parnasianos tinham na cultura greco-romana clássica o seu ponto de referência. Então, por extensão, muitas vezes a gente vai ver referências ao período renascentista. Também vai ficar pela metade. Ao período renascentista, que por sua vez o período renascentista já é uma retomada dessa cultura greco-romana clássica. Então, eles recuperavam, portanto, os princípios da poesia clássica que foram rejeitados pelos românticos, que são o soneto, aí agora eu vou botar o soneto inicial. Soneto, onde a gente vai colocar metrificação, onde a gente vai colocar rimas. Porque o romantismo a gente viu que às vezes nem rima se usa. Porque o romantismo prezava pela liberdade de criação. Então, muitas vezes ele não está nem aí para rima. Mas o parnasianismo vai recuperar essa necessidade da rima e muitas vezes da rima rica. Vou deixar RR aqui. Não é qualquer rima. Tem que ser a rima feita entre palavras entre classes de palavras diferentes. Quase que não sai. Parnasianismo, o nome parnasianismo é uma referência a esse lugar aqui. Espero que todos tenham oportunidade de ir para este lugar um dia, que é o Monte Parnaso, na Grécia, que é uma montanha da Fócida, que é uma região da Grécia. E segundo a tradição clássica, segundo a tradição grega, nessa montanha, nessa região aqui, isso daqui são ruínas do templo de Apolo, que é o templo de Delfos. Tem, no próximo slide, se eu não me engano, tem mais algumas vistas desse mesmo lugar. Então, segundo a tradição, segundo a mitologia, aqui viveriam Apolo, que é o deus das artes, lembra? Apolo com A de artes. Ele não era apenas o deus do sol, o deus que fazia a passagem do dia para a noite, ele era também o deus das artes. Para quem assistia Hércules da Disney, eu não sei nem se você é dessa época, minha gente,
É porque o Hércules tinha o desenho, né? Tem o filme, e tinha o desenho, a série em desenho. Não sei se vocês chegaram a assistir. Mas quando ia passar do dia para a noite, aí passava sempre Apolo com uma biga e puxando um paninho assim para cobrir o sol. Eu achei massa como o desenho fez isso. Mas enfim, isso era mitologia, né? Eles acreditavam exatamente nisso. Pronto, era ótimo. Alguém, eu não estou me sentindo tão velha agora. Eduardo assistir. Então, alguém conhece. Ah, aí, continuando, as musas são 9 musas. Eu não sei se vocês lembram. Vocês chegaram a ver isso em história? Eu tenho até uma imagenzinha, não sei se está fácil de achar. Mas eu tenho uma imagenzinha que mostra as 9 musas. E são as musas que aparecem lá no quadro que eu trouxe aqui. Ó. Cadê, gente? O teclado volte para mim. Ah, essas aqui são as musas, ó, que estão aqui embaixo dançando. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Aqui temos falar com. Acho que é, gente. Deixa eu parar aqui de mostrar a tela rapidinho. Só para vocês conhecerem, eu acho importante, até porque a gente não sabe o que é que vem, né, no tema da redação. Então, esse tipo de conhecimento é extremamente importante e vocês já devem estar ligados que isso é o que a gente chama na redação de repertório sociocultural. Então, é bem importante conseguir fazer esses links aqui. Achei. Achei. Vou apresentar de novo. São essas aqui, ó, as 9 musas das artes. Elas não estão bem representadas, elas estão estilizadas, mas a gente vai ter Melpomene, que é da tragédia, Thalia da comédia, Euterpe da música, Clio da história, Calíope da eloquência, Urânia é da astronomia, e isso eu acho massa porque os gregos viam a astronomia como uma arte, e a astronomia física e tal, mas eles viam como uma forma de arte, então os gregos, se a gente pensar, os gregos estavam anos-luz na frente da gente, que a gente tenta fazer essa separação e dizer, eu sou de humanas, eu sou de exatas. Eu vejo muita galera de exatas dizendo isso. Eu não gosto dessas coisas de, sei lá, de arte, de literatura, de cinema, porque é coisa de gente de humanas. Mas, gente, é exatamente isso que são exatamente as artes que vão trazer criatividade para que você consiga exercer determinadas coisas, né, na sua profissão. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas se não me engano era o UPE, faz um tempo, que a UPE estava com umas práticas humanizadas no curso de medicina e para isso estava fazendo um trabalho dos estudantes de medicina com a literatura, porque são as artes que vão humanizar os seres humanos. Né? Aí a gente tem Érato, que é da poesia lírica, Terpsícore, que é a musa da dança, e Polínia, que é a musa da poesia sagrada. Aí cada uma aparecia, quando vocês virem estátuas e tal, se vocês virem esses símbolozinhos aqui, ó, a máscara triste, né, da tragédia, feliz da comédia, essa flautinha aqui, se apareceu com essa flauta, você já sabe que é o Terpe. Se apareceu com esse globo, já sabe que é Urânia. Calíope sempre aparece com eu esqueci o nome disso daqui, parece uma corneta do Lula Molusco, mas não é não. Tem um nomezinho. Então, Clio sempre vai aparecer geralmente com um pergaminho. Aqui tá estilizado, como eu falei para vocês, então não é um livro, mas ela geralmente vai aparecer com pergaminho. Érato vai aparecer com uma lira. A lira é isso daqui, ó, do poema lírico, mas aqui está estilizado também. Mas bom, vamos voltar lá para os nossos slides. Eu estou mostrando para vocês a tela. Vocês estão vendo a tela do slide ou vocês ainda estão vendo a tela lá das musas? Das musas, ok. Então eu tenho que voltar aqui. A falta de costume,
aqui no Meet, quando a gente tinha aula no Meet antes, aí ela ia automático. Voltou, chegou agora no slide. Pronto, massa. Beleza. Então, por causa disso aqui, só para a gente relembrar aqui, por causa dessa relação entre Apolo e as musas que viviam aqui, ela passa, no caso, o Parnaso, não, o Parnaso, passa a representar simbolicamente a fonte de inspiração dos poetas. Não confundir Parnaso com Arcádia. Lá no arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, que também vai se voltar para a antiguidade clássica, a gente também vai ter uma referência ao nome de uma região grega. Só que a Arcádia, na mitologia, é o que seria a morada dos pastores. E os pastores eram poetas também. Aqui, quando eu estou falando de Parnaso, eu estou falando da região em que existia, como vocês estão vendo aqui, existia o templo. E o templo existia porque na mitologia era lá onde Apolo e as musas residiam, nesse lugar. O templo foi construído nesse lugar por causa disso. É diferente. Tudo é referência à geografia, às regiões, né, tanto a Arcádia como o Parnaso, mas são regiões que mitologicamente têm representações diferentes. São próximas, mas as representações são diferentes. Então, aqui se localizava o Templo de Delfos, que são essas ruínas aqui. Ó, aqui a gente tem alguns outros ângulos desse mesmo Templo de Delfos aqui. Só sobrou de pé isso aqui, né? Mas aqui embaixo a gente tem as ruínas do templo. Meu sonho de princesa, gente. Vai que um dia o euro baixa, né? E eu vou conhecer isso tudo. Meu sonho de princesa. Mentira, meu sonho de princesa é conhecer Machu Picchu. Mas depois do Machu Picchu, quem sabe eu não vou conhecer a Grécia. Então, o termo parnasianismo, então, vai passar a designar a escola após a publicação dessa revista aqui, Le Parnasse Contemporain, que é uma revista francesa, ó, 1876, que é quando a revista vai ser publicada. Levo. Eu preciso de dinheiro para imprimir, mas eu lhe boto na mala. Aí, vamos torcer, né, para que um dia o euro dê uma diminuída, porque como diria a cantora Kátia Cega, não está sendo fácil, não está sendo fácil. Nem para Machu Picchu, minha gente. Machu Picchu, que é no Peru, também não está fácil não, porque tudo em Machu Picchu se compra em dólar. Então, como vocês devem imaginar, o dólar está complicado também. Aí, vamos voltar para cá. Então, a gente tem aqui Le Parnasse Contemporain, Revue de Vers de Vers Nouveau, que é a revista de versos novos, de novos versos. Sim, Amanda, sonho meu. Já diria Betânia, fazendo a linha Betânia, sonho meu, sonho meu. E tá, no momento tá só no sonho meu. Tristíssima. Mas é isso, vamos rir, né? Porque se a gente for chorar, só vai parar de chorar em 2021. Então, essa daqui é a capa. Pode parecer um livro, mas era uma revista, que era as edições das revistas, né? No passado eram assim, lembravam livros. Alphonse Lemer, editor, aqui embaixo. Aí tem o endereço, tem o nome aqui da editora, que foi editada em Paris, né? E aqui tem o endereço. Ó, a revista vai formar 3 coletâneas de poemas que, eita, tá aqui poema no singular, que valorizavam a arte pela arte. Isso daqui é bem importante. Quando a gente fala de parnasianismo, não pode esquecer disso. Não pode esquecer desse conceito. Coloquem um coraçãozinho nesse conceito aqui. Deixa eu pegar o marca-texto. Coloquem um coraçãozinho nesse conceito aqui. Coloquem um post-it, alguma coisa. Não pode esquecer de arte pela arte. Que, na verdade, é um conceito bem fácil. Para os parnasianos, a arte não devia ser produzida para nenhuma função utilitária. Como assim função utilitária? Por exemplo, os românticos usavam a arte, ou seja, a poesia,
para fazer crítica social. Como é o caso da questão do Brasil, né? Da questão republicana, da questão abolicionista, entre outros, mas essas são as maiores. E, para os parnasianos, isso estava estragando as artes, isso estava estragando a poesia. Então, para os parnasianos, eles diziam que a arte só devia existir para ser arte, não para ser mais nada. Então, seria fazer arte apenas por fazer arte, sem nenhuma outra pretensão. Então, é arte apenas pela arte. Anota isso, coloca um monte de setinha. Isso daqui, se pá, é a coisa mais importante do parnasianismo, lembrar desse conceito aqui, porque esse arte pela arte é o que vai condensar todas as características do parnasianismo. Então, tudo isso que a gente já viu desde a análise da poesia na semana passada, da coisa da metrificação, das rimas, do vocabulário preciosista, tudo está contido dentro desse conceito de arte pela arte. Então, essa revista francesa aqui, que é o Parnasse Contemporâneo, se dizia, eu tinha falado em francês e não tinha traduzido, mas é isso, o Parnasse Contemporâneo, revista de novos versos, revista de nova poesia. Aqui, revista de nova poesia, Revue de Vers Nouveau, aqui embaixo, é o subtítulo, né? Então, ela se dizia a nova fonte de inspiração da poesia. Então, vê só, o Parnasso, fazendo essa referência à Grécia, né? Contemporâneo. Então, o Parnasso da atualidade ali do pessoal, que era já o século XIX, que era então o século XIX. E então, para eles também, se a poesia não fosse parnasiana, sua qualidade era duvidosa. Então, eles começam a fazer esse julgamento pesado mesmo. Olha, não segue isso, não segue a arte pela arte, arrisca, então não presta. Para os parnasianos, se a poesia não fosse parnasiana, se a poesia não tivesse dentro daqueles moldes, a qualidade era duvidosa. Para a gente ver aqui, a arte pela arte, que é um dos princípios norteadores do parnasianismo, e eu trouxe essa imagem aqui de uma escultura grega, onde eu trouxe essa imagem não por acaso, porque eu tenho o Philippe Gautier, que é um francês, é um poeta francês que é quem pensa primeiramente no parnasianismo. Cadê? Tem alguém falando comigo? Ativar o áudio, ficou mudo. Mas só Yasmin, tá todo mundo me ouvindo? Porque pode ter sido um problema lá, né? No computador dela. Então beleza. Então deve ter sido lá com o computador dela. Olha só. Por que foi que eu trouxe essa imagem aqui dessa escultura? Pronto, já é. Porque o Théophile Gautier, que é um dos pensadores da arte pela arte, na verdade é ele que começa com a história de arte pela arte, ele começa a aproximar, de fato, a poesia das artes plásticas e dizer que o trabalho do poeta é como o trabalho do escultor. Então, o poeta tem que trabalhar, tem que esculpir as palavras, assim como o escultor clássico esculpiria o mármore. E não por acaso também tem a questão de ser arte grega, claro, por todo o conceito, né, grego e tal, clássico das artes, mas também porque os antigos geralmente esculpiam em mármore. E aí existe toda uma metaforização para isso, que o mármore é um material muito difícil de esculpir, porque ele é muito duro, mas ao mesmo tempo que ele é muito duro, ele também é muito frágil. Então qualquer marteladinha errada que você dê, cai o nariz da estátua e você tem que começar tudo de novo. Então, é muito trabalhoso você esculpir em mármore. E, enfim. Faltou trazer, eu acho que o poema do Gautier. Mas pela hora, que está quase acabando, então eu vou me lembrar de trazer na semana passada, na semana que vem. Assim que terminar a aula, eu vou anotar aqui, até para ficar mais dinâmico também, a gente analisar outro poema, analisar outro texto.
apesar desse poema do Gautier ser meio grande, mas ele faz toda a comparação entre a poesia, né, e uma escultura, e uma estátua. E os brasileiros vão fazer isso também. Então, além de falar que a poesia é como se fosse uma escultura, eles vão ter também a mania de falar que a poesia é como uma joia, que deve ser bem trabalhada, deve ser bem esculpida, e vão dizer que um poeta é um ourives, ou é como um ourives. Ourives é a pessoa que trabalha com joia, é a pessoa que produz joias. Joia mesmo, assim, de ouro, prata, essas coisas. Isso é um ourives. Então, se o poeta como um ourives, a poesia é uma joia, então ela é preciosa. Por isso que a gente tem uma linguagem que é preciosista para fazer essa referência. Então, tá tudo interligado. Ó, cadê? Volta a funcionar. Então, como eu estava falando da arte pela arte, lá 2 slides atrás, a arte deve estar descompromissada da realidade. Cadê? Descompromissado da realidade. Então, no Brasil desse período, o que é que estava acontecendo? Estava acontecendo a abolição. No Brasil desse período estava acontecendo república. Isso só de acontecimentos maiores em linhas gerais no país. Fora os pequenos acontecimentos regionais, né? Que não eram tão pequenos assim, mas, enfim. A poesia parnasiana ignora tudo isso. Tá o babado todo rolando no país, assim, e os parnasianos estão completamente alheios a essa realidade. Por quê? Por causa da arte pela arte. Por causa desse descomprometimento com a realidade. Então, procurando atingir, sobretudo, essa perfeição formal. Para os parnasianos, só valia se fosse perfeitamente formal. Sem se preocupar com questões sociais, sem se preocupar com questões políticas, sem se preocupar com questões econômicas ou religiosas. Então, nada disso importa para o parnasiano. Tudo isso daqui existe em detrimento da arte pela arte. O que vale é a perfeição formal, é o deslocamento da realidade. O emprego da linguagem figurada é reduzido com a valorização do exotismo e da mitologia. Quando eu estou falando que eu estou dizendo isso porque uma vez eu já tive um problema com... na verdade, não é um problema. Uma ocasião que o aluno chegou para mim e fez: a professora, mas nessa poesia parnasiana aqui tem uma metáfora. Quando eu falo da redução, eu falo de uma diminuição. Eu não estou dizendo que a linguagem figurada foi completamente extinta. O que vai reduzir aqui no parnasianismo, sobretudo metonímia, elipse, silepse, entre diversas outras, onomatopeia, entre diversas outras figuras de linguagem que a gente tem, mas a gente ainda tem meio forte a metáfora. Vou deixar assim só MET, e a comparação. Se ele vai dizer que a poesia é como uma joia, isso é uma comparação. Se ele vai dizer que a poesia, ou que o poeta é um ourives, isso é uma metáfora. E então essa linguagem figurada diminui, mas ela não deixa de existir, principalmente no que tange a metáfora e a comparação. Tá? Então, a gente vai ter também a valorização da mitologia, como a gente já tinha falado aqui, e a valorização do exotismo. Quando eu estou falando em exotismo, é aquilo que é desconhecido, principalmente no mundo ocidental. Então, a gente vai ter como temáticas no parnasianismo, eventualmente, questões relacionadas à China. Um dos maiores poemas parnasianos que a gente tem é o Vaso Chinês, e a gente vai ter, dentro desse mesmo exotismo, algumas referências à Índia, mas isso em menor tamanho. Ok? Os temas preferidos são fatos históricos, objetos e paisagens. Calma que existe um paradoxo aqui, eu já vou explicar. Inclusive, fatos históricos, eu coloquei aqui, como vocês devem ver, as características em ordem alfabética.
Mas eu devia ter colocado fatos históricos aqui por último. Acho até que eu vou fazer isso quando terminar a aula. Por quê? Por quê? Ah, o parnasianismo fica alheio da realidade contemporânea, mas ele vai usar fatos históricos de um século atrás, por exemplo, para serem descritos na poesia. Então, eles estão alheios da realidade do momento, mas eventualmente eles vão falar dessas coisas de heróis da pátria e etc. do passado. Então, eles usam o passado como temática, mas ainda assim não é uma temática, não é uma das temáticas mais usadas do parnasianismo, não. O que a gente vai ter são, de fato, descrições de objetos, descrições de paisagens. Lá no rabinho da fila é que a gente vai ter descrição de fatos históricos. Lembrando, é tudo descrição, tá? Descrever fatos históricos, descrever objetos, descrever paisagens. Tudo descrição. E aí é válido lembrar que, eu vou falar disso de novo mais na frente, mas dá para falar agora também, Olavo Bilac, que é o maior nome do parnasianismo brasileiro, ele é o compositor do Hino à Bandeira. Então, existe sim uma relação da questão nacionalista e dessa questão histórica do país com o parnasianismo, desde que não esteja acontecendo ali no calor do momento, desde que não esteja acontecendo no calor da hora. Ah, e por fim, que eu acho que a gente já está na nossa hora, isso e tem outros professores para entrar. A descrição visual é o forte da poesia parnasiana, como a gente viu lá no poema, lá em Anfitrite, assim como para os românticos são a sonoridade das palavras e dos versos. Vige, risquei tudo, era só para ter grifado. Além, obviamente, que a gente não pode esquecer da questão do sentimento. Joia? Gente, eu vou encerrar hoje por aqui. Na próxima semana eu volto aqui em Arte pela Arte para a gente dar uma revisada. Vou trazer o poema do Gautier, é esse daqui, o filho Gautier, que é esse, para que pense em Arte pela Arte pela primeira vez. E é isso. Alguém ficou tudo tranquilo para todo mundo? Vixe Maria, cadê o Zoom? Volta o Zoom. Pronto, voltou. Tá tudo tranquilo para todo mundo até agora? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer que eu repita algum tópico? Ficou claro para todo mundo? Então, é isso, gente. Eu vou fechando, tá tudo tranquilo. Beleza, obrigada, pessoal. Peço desculpas, inclusive pelo fungado. Eu acordei com uma crise alérgica e por isso que eu tô mais assim, mais difícil. Não é respiração, o problema não é corona, não, que eu tô me cuidando direitinho. Mas eu sou muito alérgica à poeira. E aí, então, peço desculpas por isso, por essa falta de dinamismo. Hoje tá difícil por causa dessa crise. E também peço desculpas pelo probleminha no começo, quando eu tive essa questão, né, da apresentação da tela. Bom, pessoal, é isso. Boa semana. Continuem comendo comidas de milho maravilhosas no final de semana, porque eu farei isso, já que não tem São João, já que não tem forró. Ainda bem que existe canjica. E é isso. Se cuidem e até quinta-feira. Tchau.